Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai falar sobre o grande livro do Ho'oponopono. Fiz questão de fazer um compilado, é bem curtinho, mas é só para reforçar aqui sobre o conceito das crenças, tá? Que eu venho falando, eu vou falar mais sobre isso porque a relação das crenças com o fracasso atual das pessoas, né, na vida das pessoas são absurdas. E é importante que a gente traga isso porque as pessoas não falam, né? Esses caras que dão curso, eles não falam sobre as crenças. É muito pouco o conteúdo que eu vejo que essas pessoas elas liberam para vocês. Então eu quero aqui trazer para vocês o que são as crenças, o que elas causam na vida de vocês, sabe? É diante das crenças, pessoal, que vocês hoje se sentem fracassados ou vitoriosos na vida de vocês, tá? São as suas crenças elas são reforçadas o tempo inteiro com seus pensamentos, com as suas experiências, com as suas ações. Elas são reforçadas, mas antes de tudo, elas estão enraizadas dentro de você. Existem crenças que já estão dentro de você, que você ouviu o tempo inteiro quando você era criança, tá? Mas vamos lá. As crenças são informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis. O que quer dizer aqui? Que o indivíduo não tem como verificar se aquilo é real, se não é, se é verdadeiro, se não é, ele simplesmente acredita, né? Elas também não são verificáveis no modo científico, que a pessoa considera, entretanto, como verdadeiras. Elas provêm, em sua maioria, da educação dos pais da família, de entes queridos, professores. Pessoal, isso aqui é uma... Essa parte aqui, ó, da onde vem as crenças, são de muitos lugares, sabe? Aonde você passava quando você era pequeno, você criou crença. Se você teve um responsável num canto e depois foi para um outro canto e teve outro responsável, você tem muitas crenças dessas pessoas. E as crenças elas são construídas exatamente assim. São herdadas, são sociais e são pessoais, tá? Já outras você constrói ao longo da vida. Exemplo, o mundo é perigoso, o mundo vai acabar em 2023 sempre tem esse assunto, né? Sempre tem essa história. Não, o mundo vai acabar em 2021. O mundo vai acabar em 2022. Jesus vai voltar não sei quando. Ninguém consegue comprovar isso, mas as pessoas elas cismam, elas teimam em falar como se fosse uma verdade verdadeira, sabe aquela história de verdade verdadeira? Então, a crença, ela é isso, ela é uma verdade para aquela pessoa que acredita nisso e ela nem se preocupou em ver se aquilo, por exemplo, se você se perguntar, né, da onde vem isso, né, se tem algum fundamento você acreditar que em 2022 vai acabar o mundo, não tem nenhum fundamento, não tem nada que possa fazer com que essa pessoa tenha certeza absoluta de que o mundo vai acabar em 2022, 2023, enfim. E aqui, ó, conforme seus fracassos e vitórias. E é exatamente isso aqui, ó, conforme seus fracassos e vitórias. Você acaba construindo ao longo da sua vida várias crenças que no final das contas são elas que vão falar se você é um vitorioso ou se você é um fracassado, tá? A real é essa. São as suas crenças que mandam em você, governam a sua vida. Se você hoje é uma pessoa que ganha bem, bem-sucedida, tá feliz, tem um relacionamento saudável, as suas crenças elas são boas. Elas são excelentes. Agora, se você é uma pessoa onde alguma área da sua vida não está legal, você tem alguma crença ou crenças, tá? Crenças, é mais fácil ser crenças, várias crenças, que estão detonando você nessa área, tá? Ou se você tiver uma área que está perigando, que está ali, ó, na corda bamba, você está com alguma crença que está atacando, tá? Essa sua estabilidade. Então você tem que remover isso. Então são as crenças. As crenças elas governam você. As crenças elas dão um comando se a sua vida tá boa ou se não tá. Se você pode fazer alguma coisa, se você não pode. Se você deve seguir ou se você não deve seguir. São elas que dão um comando. Elas que viram para vocês e falam: olha, vocês devem fazer isso aqui.
Vocês não devem fazer isso aqui. Olha, vocês são fortes o suficiente para aguentar esse rojão aqui, mas vocês são fracos para aguentar isso aqui. Então são elas, são as suas crenças, tá bom? E, por exemplo, tinha crença de que tudo, eu tinha crença, tá? De que tudo o que eu faço não fica bom. Eu tinha essa crença comigo. De que tudo que eu resolvesse fazer não ficaria bom. Ou de que não iria dar certo. Então, isso aqui é muito sério. Eu tinha uma voz da minha cabeça que falava o tempo inteiro: olha, você não pode fazer isso porque isso aqui não vai dar certo. Olha, você não é bom o suficiente para isso, para fazer isso, para desenvolver isso, para abrir isso. Inclusive que eu botei, ó, ou que a minha voz é horrível. Gente, isso aqui, quando eu resolvi abrir o canal, uma das coisas que me pegou de fazer vídeo foi a minha voz. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando eu tinha, acho que uns 17 anos, tinha uma pessoa muito amiga da minha família, muito amiga, uma pessoa que eu gosto muito até hoje, né? Ela tá mais afastada hoje, mas eu ainda gosto muito dela, uma pessoa muito querida por mim. Eu atendi o telefone e ela falou assim: alô, poderia falar com fulano de tal? Eu falei assim: olha, fulano de tal não tá aqui, não se encontra. Aí ela foi, riu e perguntou: ah, mas é a Daiane que tá falando? Eu falei: é a Daiane que tá falando. Aí ela: nossa, a sua voz parece de travesti, a sua voz parece de traveco, falou assim, sabe? Então aquilo, no momento eu achei que aquilo não tivesse, sabe assim, não tivesse me atingido, mas me atingiu, porque inclusive depois eu descobri até que essa mesma pessoa, ela tava querendo namorar um conhecido meu que, um rolo, sabe assim, uma coisa horrível. Enfim, essa pessoa não é ruim, ela só errou ali naquele momento e eu caí, eu fui fraca e caí. Então são crenças, pessoal. Isso eu já era grande, tinha 16, 17 anos. Vocês estão vendo como as crenças elas surgem? Eu já me sentia já inferior desde a minha infância. E isso só veio só para como se fosse assim reafirmar, né? Aquilo que eu já sentia dentro de mim. Se eu fosse uma criança forte, se eu tivesse sido uma criança forte, se eu tivesse tido isso, né? Essa força na minha transição de criança para adolescência, provavelmente essa pessoa falaria um negócio desse e eu não esquentaria. Eu não ligaria, isso passaria batido. Mas como essa pessoa falou isso e eu já era fragilizada com relação a mim, né? Com relação o meu amor próprio, a segurança em mim mesma, como eu já tinha isso muito frágil dentro de mim, isso ficou no meu subconsciente e eu carreguei isso pro resto da minha vida, assim, carreguei isso. E é engraçado até que quando eu fui apresentar o meu TCC na faculdade, foi online e caía muito a conexão, né? Caía muito a conexão, então não dava para as pessoas me verem. Ou eu botava o vídeo, como eu estou fazendo aqui, para vocês verem, né? No caso lá, para as pessoas me verem eu falando sobre o PDF. Não sei se vocês já viram isso, apresentação de TCC online. O meu foi online, não foi presencial. Ou colocava só o PDF. Então, e a pessoa ouvindo minha voz, tirava o vídeo. Então eu tirei o vídeo, a professora concordou e eu fiz a minha apresentação assim. Então as pessoas não estavam me vendo e só estavam ouvindo a minha voz e eu passando o meu trabalho. Aquilo me gerou um mal-estar muito grande, porque eu estava com aquilo ainda na cabeça, do que aquela pessoa me falou quando eu tinha 17 anos atrás. Vocês estão entendendo? E aí, no final, a professora me elogiou, falou sobre o meu trabalho, falou sobre a minha apresentação. E ela me perguntou o que me incomodou na apresentação online. Eu expliquei, falei para ela que nunca tinha feito nada parecido, né? TCC, apresentação de TCC. E que, como eu não gostava muito da minha voz, eu estava um pouco desconfortável de não aparecer, porque eu me sentiria mais confortável se eu aparecesse, né? E ela me corrigiu na mesma hora. Ela falou: não, a sua voz é muito agradável, você fala bem e tudo mais,
falou lá tudo que ela tinha que falar. E eu, na mesma hora, parei, pensei, eu falei, isso foi daquele momento que falaram aquilo pra mim, sabe? Eu tenho isso, eu carrego isso comigo, porque foi naquele dia. Naquele dia, quando eu peguei o telefone e aquela pessoa falou aquilo pra mim, aquilo me atingiu, sabe? Aquilo me atingiu. E só me atingiu porque eu estava fraca. O meu mental estava fraco com relação a isso. Ainda estava fraco, porque eu ainda me sentia diminuída, eu ainda estava vulnerável quanto à minha identidade, né? Quanto o que eu sou diante das pessoas, diante do mundo, diante da minha vida. Então, assim, eu comecei a pensar e eu fui quebrando essa crença. E aí a gente para e pensa, né? Eu com 17 anos, isso me impregnou de uma forma que eu carreguei isso até os meus 30. Até os meus 30. Agora você imagina uma criança ouvindo da boca da sua mãe, da boca do seu pai, da boca de um responsável dele, que ele é um fracassado, que ele não vai chegar a lugar nenhum, ou que ele é burro, ou que dinheiro é sujo, ou que, enfim, que é um momento onde a criança ela está em desenvolvimento e ela é como uma esponja, ela absorve tudo e absorve como verdade, porque aquilo é a experiência dela. Então, assim, vocês prestem atenção como a crença tem força na nossa vida. Tá vendo como ela que dita? Ela que dita, por exemplo, eu ainda consegui vencer a barreira e a fazer a apresentação, mas vamos supor que eu tivesse naquele momento tão fraca ao ponto de não conseguir apresentar por conta da minha voz. Olha o problema que isso iria acarretar. Eu consegui, mas poderia também não ter conseguido, certo? Então, essa é a força que a crença tem, tá? A verdade é que uma crença muda a maneira de enxergar e compreender a vida. Que é exatamente o que eu estou falando. Por exemplo, quando você vê uma pessoa muito bem sucedida na vida, né, ela tem. Vamos lá. Quais são, assim, os valores? Os meus valores, isso pode ser diferente dos seus, mas os meus valores são a minha família, o meu trabalho, né, ter uma condição financeira muito boa, ficar muito tranquila, comprar o carro que eu gosto. É isso. Esses são os meus valores, tá? E vamos supor que eu tivesse tudo em perfeito estado. Tudo em perfeito estado. Todas as áreas da minha vida, espiritual, amorosa, profissional, pessoal, familiar, todas as minhas áreas 100%. Ah, mas é impossível. Não, não é impossível, tá? Não é impossível, tá bom? Tem como você equilibrar tudo, tá? E aí vamos supor que eu estivesse, né, porra, tô ganhando muito bem, tarará, tô com a família que eu quero, tô morando onde eu quero, fazendo o que eu quero, fazendo o que eu amo, vamos lá. Essa pessoa, no caso eu, nesse momento, a minha crença, cara, a crença motivadora, ela tá lá no alto, é ela que tá me governando, é ela que faz com que, sabe assim, quando você chega no matagal, tem, né, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz? Então, essas são, imagina que esses matos muito grandes que tampam a sua visão são as crenças limitantes, são as crenças negativas. E quando você vai lá e capina tudo, tira todo esse mato alto, essas são as crenças que te elevam, são as crenças criativas, são as crenças que te impulsionam, entendeu? Então é exatamente isso. São elas que governam a tua vida, tá? Elas que vão induzir a você a forma como você vai enxergar as pessoas, a vida, as situações, ok? Como você vai agir diante das situações, são as crenças que vão fazer isso. Uma outra crença que é muito forte e que a maioria das pessoas carregam são as religiosas. O indivíduo que acredita na existência de um ser divino, por exemplo, eu acredito. Eu acredito que exista sim um eu espiritual que está dentro de mim o tempo inteiro. Eu acredito muito nisso porque eu tive experiências, mas, por exemplo, quando eu conto isso para uma pessoa que nunca teve a experiência, é como se eu explicasse como que é a cor azul para um cego.
Eu não tenho como explicar como é a cor azul por um cego, por uma pessoa que nunca enxergou a cor azul. Como é que eu vou explicar? É impossível, certo? Então, assim, não tem como eu explicar. Então, é basicamente isso, tá? Eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus que está dentro de mim e eu acredito no universo. Eu acredito que há, sim, uma força maior. Eu acredito que tem um pedacinho de Deus dentro de mim que há, sim, uma força maior que governe todo esse universo, tá? Que está em tudo, que é todos, que é tudo, tá? Eu acredito. Que o guia em todas as situações, que me guia em todas as situações, cria um sistema de fé muitas vezes é inabalável. É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu acredito em algo que foi de experiência para mim, mas eu não tenho como comprovar, tá? Eu não tenho como comprovar cientificamente de que essas experiências que eu tive espirituais, elas realmente aconteceram. Eu só tenho a minha experiência, tá? Mas diante de tudo que eu vivi, cara, diante de tudo que eu sinto, diante das coisas que eu vivo ainda nesse mundo espiritual, eu criei uma fé diante disso, né? Eu criei uma fé, eu criei um sistema para mim de fé que se alguém hoje chegar para mim e falar assim, ah não, porque Deus não existe, porque o seu eu espiritual não existe, é uma farsa. Isso já tá tão enraizado dentro de mim que, sinceramente, pessoal, eu não vou fazer nem a mínima questão de discutir com essa pessoa, porque uma outra coisa que eu aprendi é que quando eu tô muito, muito, muito certa do que eu acredito, do que é real para mim, eu não faço a mínima questão de mudar a opinião do outro, tá? Aliás, eu nunca faço questão de mudar a opinião de ninguém, tá? Não faço mesmo. Então, assim, ainda mais numa situação dessa, ainda mais quando mexem com a minha fé, que é algo que eu cultivo, carrego comigo o tempo inteiro. Ah, ela é o tempo inteiro inabalável? Não, não é o tempo inteiro, tá? Não é o tempo inteiro. Mas eu cultivo isso dentro de mim porque me faz bem. E não preciso de nada científico que me comprove. Só que isso é uma crença boa, tá? Porque até então nunca machucou ninguém, nunca passei por cima de ninguém, nunca fiz mal a ninguém. É uma crença minha, é uma crença que me deixa segura, é uma crença que nunca me fez mal, nunca me gerou dano nenhum, ok? Essa é a diferença de uma crença negativa, de uma crença limitante, para uma crença criativa, né? Crenças destrutivas afundam a vida de uma pessoa, porque é a partir dela que a vida dessa pessoa é construída. Tem alguns erros aqui de português, mas não tem problema não. Então, da mesma forma que a sua vida ela é construída, né, e dá uma vida positiva em cima de crenças positivas, o contrário também é verdadeiro. Se você tem crenças negativas, extremamente negativas, e elas que mandam, elas que governam, elas que se sobressaem na sua vida, a sua vida ela vai ser resultado das suas crenças. Vou dar um exemplo. Eu cresci tendo muita dificuldade na escola, com atenção, déficit de atenção. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu cresci, né, quando eu era muito pequena, eu cresci com pessoas à minha volta falando que eu era preguiçosa para estudar, que eu era preguiçosa para estudar, tá? Eu apanhei muito por conta disso. Eu tinha muita dificuldade na escola, porque depois mais velha eu fui descobrir, né? Eu acabei tendo um diagnóstico de que eu tenho transtorno de déficit de atenção. Mas naquela época ninguém sabia disso. Minha mãe não sabia disso, meu pai não sabia disso, a escola não sabia disso. Então, era tido antigamente como uma criança preguiçosa, uma criança que não quisesse nada com nada. Então, eu fui criada assim, como uma criança que não quisesse nada com nada. E eu carreguei isso ao longo da minha vida. Eu fui, né, em todas as situações que eu tinha que me colocar como protagonista, intelectualmente falando, eu tive problemas com isso, eu tive que lutar muito. E foi muito difícil. A maioria das vezes, quase todas, eu preferi não me expor dessa forma, não me expor nesse sentido. Por isso que eu fui fazer faculdade tarde, eu fui me formar em outros cursos muito tarde.
né? Bom, isso já é para um outro canal, para um outro vídeo. Então, assim, da mesma forma que as crenças boas, elas te beneficiam, as crenças ruins, elas arrancam de você tudo que você poderia ter de próspero, tudo que você poderia ter de uma vida abundante, elas arrancam de você, tá? Porque são elas que vão abrir os caminhos para você. São elas que vão fazer com que você enxergue coisas. Se você tem crenças ruins dentro de você, você vai enxergar coisas ruins, tá? Se você tem crenças boas dentro de você e elas são sempre as que ficam mais ativas dentro de você, então provavelmente é quase que certo, 100% certo, de que as situações, a sua forma de ver, a forma como você olha o mundo, elas também serão assim, tá bom? Fato é que crenças ruins te limitam, te sabotam, tirando de você o poder de co-criar uma vida boa, abundante. E crenças saudáveis, as crenças criativas, te tornam um indivíduo pronto para experimentar novas possibilidades. Que foi exatamente o que eu disse. As crenças boas, pessoal, elas vão te impulsionar, elas vão fazer com que vocês acreditem em vocês, elas vão tirar o medo de vocês, elas vão tirar essa paranoia louca que a gente fica na cabeça, né? De que a gente é incapaz de fazer alguma coisa, de que alguma coisa não vai, que a gente queira fazer não vai dar certo, de que o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, sabe? De que para ter muito dinheiro você precisa, não sei, você precisa dar o seu sangue, sabe? Ou que o dinheiro é sujo, ou seja lá o que for a sua crença, não sei como é a sua crença. Eu sei que eu tinha muitas crenças comigo e eu tive que fazer um trabalho árduo para mudar essas crenças dentro de mim, para fazer com que as minhas crenças ruins elas fossem quebradas, tá? Agora, tenho em mente que crenças, pessoal, elas não acabam você dormindo hoje e acordando amanhã. E amanhã vocês estão limpos. Não, elas não acabam assim. Vocês têm que ir no foco e ir no ponto certo, ir de forma certa para arrancar elas da raiz, tá? Porque senão as crenças elas voltam, elas voltam. E aí você tem que, é um trabalho constante também, tá bom? Então é isso. Como você identifica uma crença ruim? Olha para a tua volta, olha para a tua vida. Qual área da sua vida está ruim? Se tiver alguma área da sua vida ruim, por exemplo, eu tô no emprego que eu não quero estar. Você tem uma crença instalada em você. Eu tô recebendo um salário que eu não quero receber. Você tem uma crença instalada em você. Você tem um relacionamento lixo e você não consegue sair. Você tem uma crença instalada em você. Sei lá, não sei, enfim, qualquer coisa, tá? Mas a minha vida toda é assim, todas as áreas estão assim. Então as suas crenças, cara, pode ter certeza que a maior parte são ruins e elas estão quase que 100% ativas em você. Você precisa parar agora, pensar, rever a sua vida para quebrar as crenças, essas crenças que estão fazendo com que você não tenha uma vida próspera, uma vida abundante que você merece. Tá bom, pessoal? Então, vou ficando aqui com mais um vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!